Olá, corretor de imóveis, professor Jamerson. Estou aqui no mais um Corretor na Prática da Corretores e Treinamento. Eu venho conversar com vocês dando dicas do mercado imobiliário, principalmente da tua atividade. O profissional ele precisa agora se reinventar e precisa de ter argumentos, precisa de conhecimento para desenvolver melhor a sua atividade. Vamos lá? O Corretor na Prática hoje vai falar sobre o Código Civil Brasileiro na sua lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. Que é justamente o capítulo 13 da corretagem, do que se trata da corretagem, ok? Vem conosco, vamos para agora mais um Corretor na Prática. Pronto, pessoal, vamos aqui falar dos artigos 722 ao 729, mas vai ser de uma forma mais dinâmica, mais direcionada para a tua atividade, tá? Eu vou criar as analogias para você entender melhor por que a necessidade do corretor de imóveis falar, usar a lei ao seu favor, tá? Inclusive, a sociedade precisa saber que você é um profissional que é fiscalizado, é um profissional que é regido por lei e é um profissional que segue regras, principalmente do Código Civil Brasileiro, ok? Vamos lá, artigo 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato de prestação de serviço ou por ela relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Veja que interessante. Primeiro passo que o corretor tem que fazer, junto ao seu cliente, é a elaboração de um contrato de prestação de serviço. Por que somos tanto resistentes a essa prática? Porque não temos o conhecimento. Mas, Jamerson, como é que funciona? Eu chego para um cliente e digo a ele: eu só trabalho com exclusividade. Poxa, se você chega para um cliente e diz logo isso direto, ele se assusta. Porque o mercado tradicional, ele já vem usando isso nos últimos 50 anos. A profissão tem mais de 50 anos. Qual é a dica que eu dou no corretor da prática para o especialista? Ele simplesmente vai utilizar o Código Civil ao seu favor. Quando o cliente chegar até ele e dizer o seguinte: Jamerson, eu não trabalho, eu não assino contrato. Por que você está me exigindo? Senhor cliente, está na lei. Código Civil 10.406 de 10 de janeiro de 2002. E no seu artigo 722, que é da corretagem, diz que eu preciso ter um contrato de prestação de serviço. Então por que eu vou fugir da norma? Que eu sou um corretor que procuro fazer tudo dentro da ética e dentro da profissão, como tem que ser feita, dentro da regra. Então por que eu vou questionar isso? Quando o proprietário ou o cliente que você for prestar serviço, ele escuta o corretor dizer isso, posso dizer uma coisa a vocês com toda sinceridade? Muitos clientes chegam para mim e falam: nunca ninguém falou isso para mim. Você realmente é um profissional. Fica a dica. Vamos agora para o artigo 723, tá? O corretor de imóveis é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Redação dada pela Lei 12.236 de 2010, no seu parágrafo único cita: sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos seus resultados da incumbência. Então, pessoal, se um cliente chega para você e diz que não quer nada com você, por que você quer algo com ele? Se está na lei que eu tenho uma responsabilidade civil, que posso responder por perdas e danos, por que eu vou me submeter a uma pessoa que não conhece a minha atividade, cliente, em dizer que não assina? Quem tem que dizer não para o cliente é você, corretor. Você tem que pensar nisso. Você já está preparado para receber o não, mas você também precisa dizer o não. No meu dia a dia, que é que eu utilizo com meus clientes? O cliente chega para mim: eu não quero ter nenhuma responsabilidade com você. Tudo bem, se você não quer ter responsabilidade comigo, então por que eu tenho que ter com você? Se eu não consigo defender os meus interesses, que está em lei, como é que eu vou defender os seus? Eu uso sempre essa técnica, essa tática, e dá certo. A dica importante que eu estou passando para vocês, e vocês vão conseguir êxito nisso também, tá?
citei 2 artigos, se vocês observarem de uma forma sólida, e nem todo mundo, nem todos os corretores têm conhecimento disso. E pior ainda, a sociedade também não tem, porque a gente não tem profissional preparado para poder chegar e dizer isso a ele. Porque a sociedade não vai estar procurando que quem tem que informar é o profissional. Artigo 724. A remuneração do corretor de imóveis, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio de usos locais. Ou seja, tem muitas regiões que tem a prática da corretagem de seus valores. Por exemplo, São Paulo. São Paulo já pratica 6% há muito tempo. Aqui no Nordeste mesmo, em Recife, na capital onde eu estou, são 5% de praxe do mercado cobrar 5%. Algumas cidades do interior chegam de cobrar de 8% a 10%. Então depende muito do produto. Agora lembrando, já existiu a tabela de honorários do corretor, sendo que o CAD, que é o Conselho de Defesa, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, infelizmente em 2015 derrubou essa obrigação que a gente tem que ter com tabela. Então fica livre para o corretor oferecer, cobrar o percentual que ele achar devido. Porém, com os aspectos locais, não adianta você querer colocar menos ou querer mais. Então você tem que verificar na sua região qual é o de praxe. O que você pode diferenciar dos outros corretores, onde vem a sacada aqui do corretor na prática, é justamente a prestação de serviço que você vai oferecer. Exemplo, na minha região, quando eu vou pegar um contrato exclusividade com o cliente, eu digo a ele que, principalmente ao proprietário, que todo o processo da documentação, do acompanhamento, dos 3 passos, né, que é prefeitura, cartório de notas e cartório de registro, é acompanhado. Esse serviço até o final. Eu entrego a ele até um documento mostrando a nova certidão de ter o teor, que o imóvel não é mais dele, já está de posse de outra pessoa. E nisso ele se sente seguro. Ele vê que você fez todo o processo. Alguns, à parte, não querem usar o serviço, ainda faz com que alguns clientes utilizem o serviço de despachante. É onde vai diferenciar de um corretor para outro, vai ser justamente a sua prestação de serviço. Aquele que tem conhecimento, que detém do poder, aqui ó, das atividades da prática, ele simplesmente vai agregar ali como valor na sua atividade, na sua prestação de serviço. Aqueles que não têm, vai ter que gastar ou fazer com que os clientes paguem esse tipo de serviço. Tá? Então, vai muito da habilidade, principalmente local. Lembre-se, não temos mais tabela, existe uma tabela de referência, mas obrigatória não temos, tá? O CAD derrubou isso em 2015. Alguns conselhos utilizam tabelas do sindicato como referência, por isso que é de regional, de local. Um exemplo que eu passei antes, São Paulo cobra 6% uma intermediação, enquanto o Recife ainda cobra 5%. Vamos falar do artigo agora 725. A remuneração é devida ao corretor de imóveis uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de rebelião das partes. Eu acho muito interessante esse artigo aqui e poucos corretores sabem. A partir do momento que eu assino um contrato de prestação de serviço e no decorrer do período do contrato o proprietário desiste de vender, tá? Se eu tiver um cliente antes, eu estou te dando um exemplo, se eu tiver um cliente antes que tenha feito uma proposta dentro do que você captou, dentro do valor que foi acordado para colocar para compra, e o proprietário venha desistir, não tenha medo, a comissão é devida, porque houve o arrependimento das partes, ele não está sendo coagido. Agora, caso a prestação de serviço não esteja sendo de excelência, se não houver cliente nesse intervalo, ele pode solicitar o cancelamento da prestação de serviço por ineficiência do trabalho. Mas, se você consegue um comprador que paga o que ele pede, que está tudo certo, e depois ele faz, não quero mais desistir, a comissão, os seus honorários é devido, está na lei, artigo 725. Aí nessa hora você se pergunta, quantos negócios eu já perdi por não conhecer esse artigo? Então, infelizmente, muitos profissionais, por falta de conhecimento, não sabem a quantidade de dinheiro que está perdendo. E essa lei ajuda nisso.
tá bom? Porque evita, se você entender um pouquinho, vai evitar que o cliente, comprador e vendedor acabem se comunicando posteriormente, a uma vez que você juntou as partes, para tentar fechar o negócio e querer barganhar alguma coisa. Principalmente tirando você da jogada, vai tirar de seus 5, 6%. Então a intenção dele é essa, quando eles fazem esse tipo de atividade. Não tem problema, é só você acompanhar se o imóvel vai ser vendido, se não vai, se está havendo alguma suspeita. Lembre-se, você tem direito. E a gente precisa ter esse conhecimento para poder ir correr atrás das coisas. Aí eu fico pensando, muitos corretores se imaginam, poxa, eu já perdi negócio nesse sentido. E está na lei, eu tenho direito a receber. Vamos falar do artigo agora 726. Iniciando e concluindo o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Foi o que eu comentei isso antes. Então o que acontece? Muitos clientes, e vou ser bem sincero, já aconteceu isso comigo, e eu fui para o âmbito da justiça e tive êxito, é justamente alguns profissionais, no início das suas atividades, ele não percebe a malícia do negócio, principalmente quando o corretor junta comprador e vendedor. Existem seriados de americanos que trabalham serviço de corretagem de engenharia, que se você observar nas negociações, o proprietário não aparece. Não temos esse hábito. Então eu aprendi com o âmbito internacional, com os americanos e com o europeu, de como trabalhar o proprietário melhor, separando ele do comprador. Então eu evito justamente isso. Como eu acompanho todo o processo, eu ainda não, eu não tive medo ainda de deixar as partes no final se comunicar, ouvir e fechar posteriormente. Claro que a gente também não pode colocar eternamente. Eu sempre dou um prazo na hora da captação do contrato de prestação de serviço, por isso que eu falo 180 dias, e mais 180 dias, porque o fruto do trabalho dos 180 dias desenvolvido pode refletir 180 dias depois. Então, uma vez que um cliente tenha feito o trabalho, eu tenha informado ao proprietário, tudinho, passado as informações, dado feedback, apresentado os relatórios de visita, mas o cliente ele veio pontuar quase um ano depois, a sua comissão, seus honorários é devido. Está aqui, está na lei. Pena que nem todo mundo conhece. Por isso que o especialista se difere do pessoal que está entrando, ou do pessoal que está começando na corretagem, e com aquelas informações do TTI acha que já sabe tudo. Ou quando fecha a primeira venda já se trata que é o super-homem. É normal, mas a atividade de corretagem ela requer muito conhecimento. Artigo 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Então, eu venho passando já essas informações aqui para vocês, né, falando anteriormente, e você se pergunta, poxa, eu tenho uma lei que me é coberta, eu tenho o Código Civil, tá lá, e eu não sei passar isso na hora da minha prestação de serviço. É aonde peca o profissional. No seu artigo 728, se o negócio se concluir com a intermediação de mais um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. E no seu 729, os preceitos sobre a corretagem constante desse código não exclui a aplicação de outras normas de legislação especial. Gente, com toda sinceridade, o corretor especialista, ele conhece isso aqui, ele entende. A partir do momento que você para perceber, poxa, minha profissão é tão importante, mas eu não dou valor a ela, porque eu tenho uma lei ao meu favor e eu não uso ela no meu dia a dia. Testem, a partir do momento que você conversar na hora da prestação de serviço com um cliente seu e você tocar sobre esses assuntos, garanto que você vai sair mais forte e garanto que o cliente
vai perceber que está falando com um profissional e com credibilidade. Pessoal, essa é mais uma dica do Corretor na Prática. Curtam esse vídeo, compartilhem e até a próxima semana com mais uma dica do Corretor na Prática da Corretores de Treinamento. Professor Jamerson, desejo o maior sucesso a vocês. Tudo de bom.